Em HTML, a localização dos recursos é sempre definida por uma URL, do inglês Uniform Resource Locators. Os recursos, eles podem ser, por exemplo, o endereço de uma imagem ou o endereço de um link que a gente quer tornar acessível através do nosso site. Para indicar então os caminhos dos recursos, a gente pode utilizar a sua nomenclatura completa ou absoluta, isto é, o caminho completo ou absoluto até chegar àquele recurso, ou a nomenclatura relativa. Um caminho completo sempre inicia-se com a indicação do protocolo ou do serviço que aquele recurso está sendo armazenado. No exemplo, a gente tem http://, https://, mail2, ftp://, c, e a própria barra. Um exemplo de caminho completo pode ser http://www.google.com. Nesse exemplo, então, a gente informou o caminho completo que o computador deve seguir para conseguir acessar a página inicial do site Google. Um exemplo de caminho completo para um endereço de e-mail seria, por exemplo, mail2, marcos.vieira@ifgoiano.edu.br. Podemos também indicar o caminho de um recurso através do seu endereçamento relativo ao endereço que o documento HTML que ele está sendo referenciado se encontra. Por exemplo, se a gente quiser indicar o caminho do recurso página2.html e a gente estiver escrevendo o código-fonte do arquivo index.html, saberemos então que a partir de index a gente deve acessar a pasta 1, após a pasta 1, acessar a subpasta 1 e o arquivo página2.html estará dentro dessa subpasta 1. Para indicar isso através de um caminho relativo, a gente pode realizar da seguinte forma, considerando que a gente está escrevendo o caminho relativo em index.html. Então a gente indica que deve-se acessar pasta 1, depois acessar subpasta 1, e dentro de subpasta 1, o recurso que está sendo apontado é página2.html. Agora, se eu quiser acessar o caminho de página1.html e estiver escrevendo o endereço de página 1 no código-fonte do arquivo página2.html. Então, estou em página 2 e quero chegar até página 1. Analisando, então, a estrutura aqui dos diretórios, eu estou em subpasta 1. Para chegar até página 1, eu deveria, então, subir um diretório, ou seja, acessar o diretório anterior, que seria pasta 1. Dentro de pasta 1, retornar para a raiz do servidor. Da raiz do servidor, acessar pasta 2 e dentro de pasta 2, lá se encontra o recurso que eu quero fazer a indicação para ele, que é página 1.html. Para indicar isso através de um caminho relativo, a gente indica que a cada diretório ou pasta que a gente tem que retornar, ou seja, ir para um nível anterior, a gente indica isso através de ponto, ponto, barra. Então aqui eu retornei um diretório, que significa esse aqui. Outro ponto, ponto, barra significa mais um diretório, que é esse aqui. Nesse momento, estaria então na raiz do servidor. A partir da raiz do servidor, deve-se acessar a pasta 2, basta indicar o nome de pasta 2, barra, e dentro de pasta 2, o recurso a ser apontado é página 1.html. Essa noção de caminhos está nesse exemplo apontando para arquivos HTML, mas ela poderia, por exemplo, estar apontando para um arquivo PDF para download, para um arquivo de imagem do tipo JPG ou PNG, ou para qualquer outro tipo de arquivo que a gente queira fazer uma referência para ele. Fazendo uma analogia, então, entre caminho absoluto e caminho relativo, o caminho absoluto seria, por exemplo, o endereço completo de uma pessoa. Digamos que alguém lhe pergunte qual que é o endereço do seu amigo Marcos. Aí você fala, o Marcos mora na Rua 1, bairro Centro, na cidade tal, no estado tal, e o CEP dele é tal, tal, tal. Então você deu a indicação do caminho completo para chegar até o endereço da pessoa que foi lhe perguntada, que é o Marcos. De qualquer ponto do mundo, se uma pessoa enviar uma correspondência para esse endereço, essa correspondência irá chegar para o Marcos, porque está sendo indicado o seu endereço absoluto. Considerando então a mesma analogia de endereço,
Digamos que uma pessoa te pare na rua e te pergunte se você sabe o endereço do Marcos. Aí você fala, sei sim, basta você Virar na próxima esquina, andar mais 2 ruas, vira na outra esquina à esquerda e a casa dele é a terceira casa à direita. Veja que a indicação que você deu neste momento, nesse exemplo, seria a indicação do caminho relativo para a casa do Marcos, o caminho relativo a partir daquele local em que foi feita a pergunta. Se esse local que foi feita a pergunta se modificasse, esse caminho relativo se tornaria inválido, porque se fosse seguido os passos que foram indicados para chegar até a casa do Marcos, com certeza você chegaria a alguma outra casa que não a casa do Marcos, porque o ponto de partida se modificou. Então, quando a gente indica um caminho relativo em HTML, a gente está indicando um caminho relativo a partir de onde aquele caminho está sendo informado, ou seja, a partir do documento HTML que aquele caminho está sendo escrito e indicado. Para exemplificar a utilização de caminhos absolutos e relativos, temos então dois exemplos. No primeiro, utilizando a indicação dos recursos pelo seu caminho absoluto e no segundo, utilizando o caminho relativo. No caminho absoluto, então, no primeiro exemplo, a gente tem a indicação de um link para acessar o site do Google. Note que no endereço do recurso está sendo utilizado http://www.google.com. Nesse caso, o recurso iniciou-se com a indicação do serviço em que ele será utilizado para ser acessado, ou seja, o protocolo HTTP. Nesse caso, então, a gente está utilizando o endereçamento absoluto. Sempre que o endereço do recurso começar-se pela indicação do protocolo, você pode afirmar com certeza que aquele recurso está sendo acessado pelo seu endereçamento absoluto. Da mesma forma, a gente tem o endereçamento absoluto para uma imagem que está sendo armazenada no servidor do IF Goiano. Essa imagem está sendo acessada pelo seu endereço completo, ou seja, iniciando-se com a indicação do recurso, que nesse caso é https, e então todo o endereço até chegar ao recurso que é o nome do arquivo institucional.png. Entre https até chegar em institucional.png é todo o caminho que o navegador vai ter que percorrer para conseguir trazer o recurso institucional.png, que é a imagem. Essas duas formas de endereçamento absolutos, elas apontariam para o recurso independente do local que esse recurso fosse indicado. Agora, para o caminho relativo, a gente tem os mesmos exemplos, porém utilizando o conceito de caminho relativo. No primeiro exemplo, eu estou considerando que estou digitando esse caminho a partir do servidor do Google. Então, esse arquivo ele teria que ser salvo dentro do servidor do Google para quando eu clicar nesse link aqui eu conseguisse acessar a página inicial do Google. E no segundo exemplo, esse arquivo HTML deveria estar salvo dentro da pasta maio_2017 para então eu conseguir apontar o endereço do recurso que é a imagem institucional.png de maneira correta. Vemos então que em certos momentos é recomendado utilizar o caminho absoluto, porque a gente pode não ter acesso para salvar esse arquivo dentro do servidor que a gente está querendo fazer o apontamento, e em certos momentos a gente deve utilizar o endereçamento relativo, por exemplo, quando a gente estiver apontando aos nossos próprios recursos que estão dentro do nosso servidor que a gente está construindo no nosso site.